Olá, o meu nome é Mairo Vergara e se você está vendo esse vídeo, você foi uma das pessoas que se cadastrou na Semana do Inglês. Durante essa semana eu vou te mostrar como você é 100% capaz de aprender inglês, desde que saiba fazer isso da maneira certa. Então, se você acha que ainda não aprendeu inglês porque não tem o jeito ou o dom para aprender inglês, porque você já está muito velho para aprender inglês, porque você não estudou inglês desde criança, ou por qualquer outro motivo, eu vou te mostrar como isso, em 99% dos casos, não é verdade. Independente se você não sabe nada de inglês ou se já estudou em algum curso, mas não teve os resultados que esperava, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para passar de uma pessoa que sabe zero de inglês para uma pessoa fluente em inglês da maneira mais rápida e efetiva possível. Sem baboseira, sem exercício, musiquinha, joguinho, sem todas essas coisas que a gente está acostumado a ver em curso de inglês e que não dão resultado nenhum. E eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, mas o que eu vou passar para vocês é o resultado da minha experiência pessoal aprendendo vários idiomas estrangeiros e das diversas pessoas que eu já ajudei a aprender. De fato, se você implementar tudo que eu vou te ensinar, você pode acabar igual alguns dos meus alunos, que depois de pouco tempo de estudos, ficaram simplesmente espantados com a eficiência dos métodos que eu passei para eles. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada rapidinho no que duas alunas minhas falaram depois de só 2 meses de estudo. O método dele é impecável, é diferente, é uma proposta completamente avessa aos cursos tradicionais que a gente está tão acostumado e que a gente sabe que não dão certo. É muito difícil a gente encontrar casos de sucesso nos cursos tradicionais. Quando a gente se depara com o método do Mairo, você já pensa, poxa, é uma coisa diferente, eu vou tentar. Talvez fazendo diferente eu tenha um resultado diferente. É fantástico, fantástico, gente. Só você estando, assistindo, vendo as aulas dele, para acreditar. Não tem jeito. O método dele não existe em outro. Como é que ninguém nunca pensou nisso, gente? Ainda bem que ele pensou, né? Mari, obrigada. Você tá me ajudando demais. Me ensinou a estudar sozinha. Continuar com essa prática para eu não esquecer, gente. Olha que ótimo. Nunca mais vou esquecer. Porque o Mairo me ensinou a nunca mais esquecer. Eu sou o Mairo Vergara e eu comecei a estudar língua estrangeira há mais ou menos uns 11 anos atrás. E por incrível que pareça, eu comecei estudando japonês e não inglês. Eu estudei japonês durante 2 anos e daí depois eu entrei na faculdade e comecei a estudar inglês. 2 anos depois de começar a faculdade, ou seja, quando já fazia 4 anos que eu estava estudando idiomas estrangeiros, eu consegui uma bolsa de estudos para o Japão. Eu fui então para o Japão e fiquei lá 1 ano estudando inglês e japonês. Agora, o mais legal disso tudo é que lá no Japão eu morava num alojamento junto com gente do mundo inteiro. E por causa disso eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com dezenas de estudantes e professores de línguas estrangeiras. E o assunto que a gente mais conversava era justamente como aprender uma língua estrangeira. Como que eu faço para aprender tanta palavra? Como que eu faço para aprender a gramática? Como que eu faço para entender o que os outros falam? Porque eles falam muito rápido. E muitas outras dúvidas que a gente tinha. E com isso eu fui, aos poucos, me apaixonando pelo processo de aprendizagem de línguas estrangeiras. Bom, daí 1 ano se passou, eu voltei para o Brasil e eu continuei pesquisando muito sobre o aprendizado de línguas estrangeiras. Lendo muito, conversando com muita gente, tanto aqui do Brasil quanto de fora do Brasil. E, finalmente, quando eu me formei, eu comecei a dar aula de inglês, porque eu queria passar para frente tudo aquilo que eu tinha aprendido. Só que quando eu comecei a dar aula nas escolas tradicionais de inglês, eu descobri uma coisa muito revoltante. O que eu descobri foi que a maioria das escolas usam metodologias completamente ultrapassadas. Então acontecia assim, eu chegava na escola, eu tinha que dar aula e tinha que fazer várias atividades com os alunos. E daí eu olhava para aquelas atividades e pensava, poxa, mas ninguém vai aprender inglês fazendo isso aqui. Ninguém vai aprender inglês se eu passar 2 horas ensinando o verbo to be para eles. Ninguém vai aprender inglês se eu passar uma aula inteira ensinando o nome dos vegetais, das cores ou dos animais em inglês. Eu olhava tudo aquilo lá e eu queria fazer de outro jeito. Eu queria ensinar o que realmente funcionava. Eu queria que os meus alunos aprendessem inglês de verdade. E não ficar ensinando um monte de regra de gramática e um monte de palavra que eles iam esquecer daqui a uma semana. Só que daí o que aconteceu é o seguinte, eu não podia fazer isso. Ou eu seguia a metodologia da escola, ou eu era demitido. E isso, claro, me deixava extremamente frustrado. E eu fiquei tão frustrado com o mercado de ensino de inglês no Brasil que
que eu abandonei a área e fui trabalhar como tradutor, que é uma área completamente diferente. E durante 4 anos eu trabalhei como tradutor, que é uma profissão muito boa, que paga bem e tem várias regalias, como por exemplo, você pode trabalhar em casa a hora que você quiser. E eu podia continuar trabalhando como tradutor, só que essa profissão, ela não me fazia feliz. Eu acordava todo dia e por mais que eu trabalhasse em casa e ganhasse bem, eu não tinha a mínima vontade de trabalhar. Então um dia eu resolvi dar um basta nisso e voltar para a área do ensino. Só que dessa vez eu não fui dar aula em cursinho. Dessa vez eu resolvi ensinar do meu jeito. Eu resolvi ensinar os meus métodos de estudo porque eu sabia que isso era algo muito bom para não ser passado para frente. E eu comecei a fazer isso através do meu site, que hoje é o mairovergara.com, que muitos de vocês devem conhecer, e também depois através de um curso que eu dei para um grupo fechado de pessoas. Durante 2 meses, esse grupo estudou seguindo as minhas orientações e os meus métodos. E os resultados que a gente teve foram incríveis. As pessoas saíram extremamente satisfeitas porque o nível de inglês delas deu um salto enorme em muito pouco tempo. E isso foi a prova final de que o meu método realmente funcionava. Bom, mas agora você deve estar se perguntando, que método que é esse? Só que antes de eu te mostrar que método que é esse, eu vou te mostrar uma coisa que talvez seja até mais importante que o método. Enquanto eu estiver te mostrando isso, eu quero que você pense se você já fez alguma dessas coisas, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou te mostrar é como você não aprende inglês. E por que eu vou falar isso? Porque tem várias coisas que limitam o nosso aprendizado. Tem várias coisas que a gente faz todo dia que mais prejudicam do que ajudam a gente a aprender inglês. E aí você fica desmotivado, você começa a achar que a culpa é sua, que você não tem o jeito para aprender inglês, entre outras coisas. Por isso é muito importante você saber o que você não tem que fazer, para que você não fique batendo a cabeça na parede, para que você não fique meses, anos estudando de uma maneira que não funciona. Então vamos lá, vamos ver como que você não aprende inglês. Você não aprende inglês estudando gramática. Isso aqui talvez você já tenha ouvido falar de alguma outra pessoa e é a mais pura verdade. Gramática, gente, serve para quando você vai escrever um livro em inglês, ou quando você vai fazer uma prova de gramática, ou quando você está estudando para ser professor de inglês. Mas se você quer aprender inglês para se comunicar, porque você precisa para o seu trabalho, porque você gosta de inglês, porque você quer viajar para os Estados Unidos, ou por qualquer outro motivo normal, a gramática não vai te ajudar. Ela vai mais confundir a sua cabeça do que facilitar o seu aprendizado. Pensa bem, quando você aprendeu português, ninguém te ensinou gramática. A sua mãe não sentou com você quando você era criança e te ensinou os tempos verbais, as preposições, as conjugações. E mesmo assim, você fala português. E todo mundo fala português. E com o inglês é a mesma coisa. Existem milhares de pessoas no mundo inteiro que aprenderam inglês sem estudar gramática. Então, se você quer aprender inglês, a primeira coisa que você não tem que fazer é estudar gramática. E se você já estuda inglês e estuda muita gramática, eu sinceramente recomendo que você pare de estudar gramática e comece a fazer outras atividades como as que você vai aprender ao longo dessa semana. Você não aprende inglês fazendo exercícios do tipo preencha as lacunas, complete com a palavra correta, passe a frase para o passado, etc. Esse tipo de exercício é muito comum, principalmente nos cursos tradicionais de inglês. Você estuda um texto ou um tópico gramatical e depois o professor passa uma série de exercícios em que você tem que preencher as lacunas, mudar a estrutura da frase, juntar as palavras para formar uma frase, etc. Esse tipo de exercício, pessoal, não serve para absolutamente nada. Quando você faz esse tipo de exercícios, você está se enganando, você está achando que você está aprendendo alguma coisa, mas na realidade você só está perdendo o seu tempo. Então, isso é outra coisa, junto com a gramática, que você pode eliminar completamente dos seus estudos. Que você não vai estar perdendo nada, pelo contrário, você vai estar ganhando tempo para estudar de uma maneira que realmente funciona. Você não aprende inglês decorando listas de palavras soltas. Então não adianta nada você ficar horas decorando as cores, os vegetais, os animais em inglês. Não adianta você ir na aula de inglês e ficar 1 hora aprendendo como falar o nome dos utensílios domésticos, dos móveis ou das roupas em inglês. Todo estudo que gira em torno de aprender uma lista de palavras não funciona.
E sabe por que que não funciona? Porque para cada palavra que você aprende, você esquece outras 3. E você esquece porque você não aprendeu essas palavras dentro de um contexto, dentro de um texto, uma frase, dentro de algo que faz sentido para você. Então aquilo é só uma lista de palavras. Não é algo que você vai conseguir lembrar e depois você vai conseguir entender alguém usando aquelas palavras e por fim você vai conseguir usar aquelas palavras. Então, estudar a lista de palavras solta não leva a nada. Se você faz isso ou pensou em fazer isso, você pode parar agora mesmo. Bom, vamos agora para a última dica de como você não aprende inglês. E essa é bem polêmica. Você não aprende inglês falando e escrevendo em inglês. E agora deve estar todo mundo assim. Oh, mas como assim? E é o seguinte, pessoal. Falar e escrever em inglês, presta bem atenção agora, é a consequência, o resultado do seu aprendizado. Você não aprende inglês falando e escrevendo em inglês. Você aprende inglês lendo e escutando inglês. Depois que você lê e escuta muito inglês, naturalmente você vai começar a falar e escrever. E é claro que você vai ter que treinar um pouco a sua fala, mas o que faz você falar, o que te dá a capacidade de falar inglês, é a sua habilidade de entender o inglês. Quando você aprendeu português, foi exatamente assim. Primeiro você aprendeu a entender para só depois falar. E é óbvio que se você tentar fazer o contrário com o inglês, se você tentar falar antes de entender, você não vai conseguir. Você vai falar um monte de coisa sem nem saber direito o que você está falando. E o pior de tudo é que você pode até falar com alguém, mas quando essa pessoa falar de volta com você, você não vai entender nada que ela falou e vai ficar completamente perdido. Um bom exemplo disso é quando você pergunta para alguém como que você escreve melhor em português. E isso é muito comum para quem vai fazer vestibular ou um concurso e tem que aprender a fazer uma redação. Com certeza, se você já fez essa pergunta para algumas pessoas, você já ouviu muita gente falar que para você escrever melhor em português, você tem que ler bastante. E no inglês é a mesma coisa. Para escrever melhor em inglês, você tem que ler bastante em inglês. E para falar melhor inglês, você tem que escutar bastante inglês. Então, tira da sua cabeça que você tem que ficar treinando a sua fala e a sua escrita. O que você tem que treinar é a sua capacidade de entender o inglês, tanto escrito quanto falado. Pois se você fizer isso, você vai ter muito mais resultado. Bom, gente, agora que vocês aprenderam o que vocês não têm que fazer para aprender inglês, a gente vai começar a falar do que você tem que fazer. Como que eu estudo inglês de forma eficiente? Quais são as atividades, os exercícios que realmente dão resultado? Só que isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, já que esse vídeo está ficando longo demais. E no próximo vídeo, que vai ser publicado agora quarta-feira, eu vou te mostrar em detalhes a minha principal técnica, o meu principal método de estudo para que você mesmo possa começar a usar esse método e tenha os resultados que você procura nos seus estudos de inglês. E antes de fechar esse vídeo, não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo na área de comentários, dizendo o que você achou dessa primeira aula, o que você aprendeu, se você se surpreendeu com alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida. Vai lá, porque a área de comentários aqui embaixo é o seu espaço de comunicação. Então vai lá, deixe seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta, porque com isso a gente vai aos poucos criando uma comunidade de pessoas como você que estão interessadas em aprender inglês. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário, a sua opinião aqui embaixo e a gente se vê quarta-feira no próximo vídeo.